Como sempre, para variar, esqueço-me de ligar o meu próprio microfone, isso já é quase que uma tradição. Mas bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da zona horária, do fuso horário em que estão, dependendo também se estão a assistir em direto ou se nos estão a acompanhar através de uma gravação. Para quem não me conhece, o meu nome é Tito de Moraes, sou o fundador do projeto Miúdos Seguros na Net e juntamente com o Luís Fernandes e com a Sónia Seixas, sou também autor deste livro, Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Hoje, como habitualmente, não estou sozinho, bem pelo contrário, tenho na minha companhia o Luís Fernandes, que para além de coautor deste livro, é psicólogo, e escreveu também outros 2 livros, que é o Plano Bullying, Como Apagar o Bullying da Escola, que escreveu também em coautoria com a Sónia Seixas, e um outro livro mais orientado para crianças, diz não ao bullying, não deixes que te façam mal, este também escrito em coautoria com a Sónia Seixas, e depois nós os 3, aí eu já, digamos, entrei em campo para escrevermos o Cyberbullying, um guia para pais e educadores, conforme referi no início. Olá Luís, viva, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem. Tudo a rolar aí por Beja? Por Beja, sim, cá estamos, para mais um live. Exatamente, e espero que aí as coisas estejam mais quentinhas, que aqui pelo Porto está bem fresquinho. Aqui está bem muito fresquinho mesmo. Sim, senhora. É como aqui. Estamos a chegar ao inverno, não é? Entretanto, também quem nos está a acompanhar, seja através do Facebook, seja através do YouTube, esteja à vontade também para nos deixar o comentário, dar-nos as boas noites. É sempre bom saber de onde é que nos estão a acompanhar. Portanto, digam-nos se estão a acompanhar de Portugal, do Brasil, de outros pontos do globo, que é sempre bom saber. Nós hoje temos um convidado que está numa terra um pouco mais quentinha, que está no Brasil, e que nos vem falar sobre um programa que se chama Internet Sem Bullying. Portanto, a sessão de hoje vai trazer-nos sobre informação sobre este programa Internet Sem Bullying, desenvolvido no Brasil pela Abrace e aplicado em parceria com a Copel Telecom. É um programa ganhador do Pacto Global Brasil-ONU 2019, e falaremos também sobre os sucessos e desafios da nova metodologia a ser aplicada juntamente com a Secretaria de Estado, Secretaria Estadual da Educação do Paraná, no Brasil. Para nos acompanhar e nos explicar e converter este programa, temos connosco o Benjamin Horta, que eu já irei apresentar de seguida. Olá, boa noite, Benjamin. Imagino que por aí esteja quentinho, não é? Olá, boa noite. Boa noite. Tito, boa noite, Luís. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, como eu estou no sul do Brasil, estou em Curitiba, aqui hoje não está tão quente quanto muitos imaginam. Estou sem meu celular aqui, não tenho certeza da temperatura. Mas possivelmente seja um pouco mais quente do que aí na Europa. Isso é certeza. Sim, senhor. O Benjamin Horta é filósofo, pedagogo, escreveu já 11 livros orientados para a do bullying, é especialista
em direitos humanos e filosofia e práticas restaurativas. Começou a trabalhar na área da educação quando morou em Inglaterra, onde permaneceu por 4 anos, e desenvolveu projetos para auxiliar crianças e adolescentes no aprimoramento das habilidades sociais. Também é consultor e especialista capacitado pelo Oldeus Bullying Prevention Program, situado na Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, e é o criador do programa Escola Sem Bullying e do programa Internet Sem Bullying, e é diretor-geral da Abrace Programas Preventivos. E vamos, digamos, começar também por dar as boas-vindas a quem nos a acompanhar, a Ana Cristina Justo Freire. Boa noite e bem-vinda. Diga-nos também de onde é que nos está a acompanhar, é sempre um prazer saber de onde é que as pessoas nos acompanham, e já aqui deixou, de Braga, portanto Braga que fica um pouco a norte do Porto, no norte de Portugal. Temos também connosco a Isabel Temporão, que também nos dá as boas noites, com frio de Monção. Monção ainda fica mais a norte de Braga, e portanto é uma terra também normalmente fresquinha, portanto imagino que por lá também esteja fresquinho. E temos também a Karine Vargas Horta, que nos dá ao lado do Brasil, e que julgo perceber que é a sua esposa, não é, Benjamin? Portanto, isto temos que ter fãs, não é? Bem-vinda, Karine, é um prazer tê-la connosco, e obrigado por nos estar a acompanhar. Connosco temos também o Abílio Carvalho, que nos dá as boas noites a partir de Vila Nova de Gaia, que é do outro lado do Rio Douro, que de um lado tem a cidade do Porto, do outro tem a cidade de Gaia, e também a Fabiana Herédia também nos dá as boas noites. Diga-nos também de onde é que nos está a acompanhar. Vamos começar a nossa conversa, Benjamin. Como é que surge o seu envolvimento com as questões relacionadas com o bullying e o cyberbullying? E antes de responder, a Fabiana Herédia diz-nos que está a acompanhar-nos a partir de Cascais, que fica nos arredores de Lisboa. Ainda temos também mais alguém que... boa noite, Télio Chico. Olá, boa noite, de Maputo, de Moçambique. Há de estar com certeza mais quente do que no Porto e do que em Portugal. Tenho um amigo que ainda há 2 dias me dizia que estavam 36 graus em Maputo, portanto, mais quente do que isso é difícil. E eu perguntava a Benjamin, e a quem nos está a acompanhar, estejam à vontade de ir fazendo as perguntas que acharem e que entenderem. Como é que nasceu, digamos, de onde é que vem e como é que aconteceu este seu interesse pelas questões relacionadas com o bullying e com o cyberbullying? Sim. Eu tive a experiência, a oportunidade de, durante alguns anos, assim que formado, me mudar para o Reino Unido. E lá eu trabalhei em um projeto social no sul, na cidade perto de Bristol, e trabalhei com crianças e adolescentes lá, e eram crianças e adolescentes, de certa forma, vulneráveis, ou que viviam uma situação de risco. E eles nesse trabalho, eles me reportavam muitos problemas relacionados a bullying, principalmente sob uma perspectiva de vítimas, e isso me desafiou de certa forma, porque eu comecei a entender como o bullying era um tema central na vida deles, e como aquilo os afetava direta e indiretamente em diversas outras áreas das suas vidas. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar a respeito, devido à literatura inglesa ser um pouco mais vasta do que a literatura em português, principalmente no Brasil. Eu tive essa oportunidade de ter acesso a outros materiais, e a partir daí comecei a tentar criar alguns métodos de intervenção e pesquisar formas apropriadas de intervenção. Então, foi daí. A partir daí, eu retornei para o Brasil e dei continuidade ao trabalho. E relacionei também a uma época em que eu, na adolescência, sofri bullying. Então, acho que essa empatia, esse aumento da empatia ou da percepção de um aluno que sofreu bullying, acho que isso também coopera para a tentativa de coibir esse tipo de comportamento, né?
Claro. Sim, senhora. E diga-me uma coisa, e como é que surge a Abraço? A Abraço é fundada por si, é uma organização que já existia e para a qual o Benjamin foi trabalhar, como é que isso acontece? A Abraço, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a trabalhar com o trabalho preventivo de forma um pouco mais informal, visitando escolas e dando palestras, etc. Porém, depois de algum tempo, eu senti a necessidade de oficializar, de expandir, de firmar o trabalho, e aí eu mesmo fundei a Abraço Programas Preventivos, juntamente com a minha esposa, e depois fomos ampliando a nossa equipe, para que a gente pudesse não só termos uma instituição que respondesse pelo trabalho, mas também para termos uma espécie de editora que pudesse publicar os materiais que nós estávamos já desenvolvendo a partir das nossas pesquisas, né? Então, foi assim que, no final de 2011 para 2012, surgiu a Abraço Programas Preventivos. Sim, senhor. E logo desde o início, com uma vertente no desenvolvimento de programas de prevenção e combate ao bullying? Sim, exatamente. Fomos refinando a nossa metodologia. Inicialmente, ela era somente voltada para palestras e para contato com os pais, mas a partir da evolução do trabalho, nós começamos a notar quais eram os fatores de risco, e a partir de uma melhor compreensão dos fatores de risco, nós começamos a melhorar ou aprimorar nossos fatores de proteção no programa. Uhum. Então, a partir daí também, algum tempo depois, temos começado o nosso contato com o Oveus Bullying Prevention Program, foi algo que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, né, com todo o apoio da Universidade de Clemson, especialmente da Jane Rees, da Sue Limber, da Jen Urbanski, que são pessoas que já estão aí também há, acho que 20, 25 anos no trabalho preventivo, né, nos Estados Unidos. Sim, senhor. É curioso o dizer, ou seja, começa primeiro a realizar, digamos, intervenções em escolas, numa perspectiva, imagino que de assembleia, não é? Fazer assembleias de alunos em escolas. Sentiu que essas intervenções precisavam de ter continuidade, ou seja, que às vezes há um bocado esta percepção de que quando nos levam às escolas para resolver um problema, não é? Mas o problema não se resolve invariavelmente com uma intervenção de uma assembleia, não é? Nós podemos ir a uma escola para fazer o kick-off de um projeto, para ir fazer ou numa fase de avaliação de um projeto, ou para o encerramento de um projeto, mas é necessário haver algo de continuado, não é? Você sentiu isso também? Sinto até hoje, na verdade. Nós somos geralmente convidados, às vezes, para palestras específicas, pontuais, quando as escolas já estão enfrentando algum problema, às vezes até algum problema jurídico, e aí elas nos convidam para isso. Confesso que hoje, com exceção da rede pública, onde nós vamos, na maioria das vezes, voluntariamente, nós temos evitado usar desse formato de trabalho, onde nós vamos somente para palestras, porque o que a gente percebe é que muitas vezes nós colocamos o tema no ar e o problema, ao invés de ser resolvido, o problema acaba aumentando, porque eu estimulo os alunos a conversarem, a debaterem, porém, posterior a isso, não há uma equipe para fazer uma intervenção, para fazer o follow-up com todos os problemas que os alunos vêm relatar. Então, é muito arriscado, conforme o senhor disse, eu acho interessante isso, muito arriscado, às vezes, irmos só para essa assembleia e não darmos continuidade ao trabalho posterior, mesmo porque eu entendo que o trabalho com o bullying é um trabalho preventivo. Nós precisamos nos antecipar ao problema, né? E a cultura no Brasil, o termo ficou muito banalizado, né? Então foi muito mal utilizado a partir de 2000 para cá. Muitas pessoas utilizaram, não sei se aí também em Portugal, mas de forma errônea, ou muitas vezes até brincadeiras inapropriadas com o próprio termo. Então isso foi tirando o real conceito do que é bullying, da necessidade de sistematicamente se desenvolver um trabalho
nas escolas, né? Então sua pergunta foi muito interessante, porque realmente a gente percebe isso aqui. Sem dúvida, isso estava... Diz, Luís. Não, ia dizer, é um pouco a nossa realidade aqui também em Portugal, porque muitas vezes é aquilo que nós somos chamados para apagar fogos. Portanto, estamos muito na questão da remediação e não tanto o quanto era necessário na prevenção deste tipo de situações. E acabamos por, em datas pontuais, tanto o Dia Mundial de Combate ao Bullying ou isso, ou o Dia da Internet Segura, de desenvolvermos atividades nas escolas, mas que depois não há esse fio condutor, não há essa continuidade no futuro. Portanto, que acaba por ser atividades avulsas de alguma forma, não é? Portanto, e que não surtem o efeito que nós pretendemos. E às vezes até, como o Benjamin está a dizer, e aqui acontece a mesma coisa, nós incentivamos, por exemplo, nas sessões, a questão da denúncia, que é essencial. Não fiques calado, conta aquilo que se passa contigo, procura a ajuda de um adulto. E depois, quando isso acontece, quando nós sabemos depois o que é que se passou, portanto, não foi dado a atenção devida, quer não há qualquer tipo de consequência, o que acaba até por validar um pouco o comportamento dos agressores, não é? Porque no sentido em que nós fizemos o que fizemos, eles até denunciaram aos adultos e mesmo assim, portanto, não aconteceu absolutamente nada. Portanto, e esse sentimento de alguma impunidade acaba por, até às vezes, como o Benjamin dizia bem, acaba até por aumentar o fenómeno, dar força ao fenómeno. Exatamente. Essa questão do convite especificamente para a intervenção de uma manifestação em datas específicas, Dia Nacional, Dia Mundial, eu falo que naquele dia estamos nos lembrando, mas diariamente a gente precisa se lembrar daqueles que sofrem e também daqueles que praticam, que presenciam. Eu acho que essa questão da manutenção da popularidade do bullying, né, do praticante de bullying, por meio desse comportamento, eu acho que quando a escola não age de forma adequada, ela acaba por estimular os próprios espectadores a assumirem o lado do agressor. Porque ali naquela medição de autoridade ou de eficácia, quando a escola não demonstra a eficácia devida na intervenção, os alunos entendem que ela acaba, de certa forma, perdendo a disputa. Né? Então, é interessante isso. O que o Benjamin estava a dizer reflete-se também um pouco em Portugal, ao nível, por exemplo, da banalização da utilização do termo bullying, que é usado um bocado indiscriminadamente para qualquer situação que envolva violência. E muitas vezes até, digamos, humoristicamente para situações de insistência, que implicam insistência ou coisas assim nesse género. E o que está a dizer é bem verdade, não é? Muitas vezes nós, na realidade, vamos e acabamos por levantar uma lebre, como o Luís estava a dizer, ou suscitar a denúncia, e obviamente, quando antes a denúncia era algo que não era feito e depois passa a ser feita, o número de casos obviamente aumenta, porque antes ninguém dizia que as situações existiam. E essa é uma consequência normal das intervenções que fazemos. Entretanto, temos também... Diz? Não, eu ia dizer, tu estavas a falar nisso e eu estava-me a lembrar de uma situação que fui a uma escola a fazer uma sessão para pais e depois ligaram-me dessa escola, passado uns dias, e dizer, pá, Luís, assim um bocado a brincar, não é? Nunca mais te convidamos para vir cá. Pá, tu bem vieste cá, é os pais quase todos a dizer que os filhos são vítimas de bullying. E então é quase um mau cartão de visita, né, do género. Deixa lá estar o bullying sossegado, não há de cá confusão, que eles depois aparecem aí, tudo já é tudo vítima de bullying. Claro. E isso é um cuidado que a gente tem que ter também por essa mesma banalização, porque às tantas parece que tudo é bullying ou que nada é bullying, não é? Isso, exatamente. Não existe um meio termo, né? Claro. Peço desculpa.
Não, não tens pedido desculpa. Eu estava a dizer que, entretanto, também já está connosco o António João Silva. Olá, António João, boa noite. O António João também julgo que nos acompanha normalmente a partir de Braga, é um regular, tal como o Abílio Carvalho, quase que não falham nenhuma sessão. Antes de apresentar também aqui um outro comentário que a Fabiana Herédia também fez, dizer uma situação. Vocês, quando vão às escolas, percebem-se, por exemplo, que eu sinto duas coisas. Uma é a necessidade de haver um currículo, que não há. Digamos, o bullying e o cyberbullying são temas que são sempre tratados como uma atividade de sensibilização extracurricular, não está integrada no currículo, e o Luís também sentimos essa necessidade destas questões estarem integradas no currículo escolar, e sei que a Universidade de Clemson, com quem vocês trabalham, desenvolveu exatamente um currículo, e gostava depois também saber mais pormenores sobre os programas que vocês desenvolveram. E, por outro lado, as escolas, mesmo que suscitem as denúncias, depois não têm processos implementados para dar seguimento a essas denúncias. É tudo um bocado, digamos, improvisado em função da forma como as coisas vão surgindo, a gente depois logo vê como trata. Vocês também têm um pouco essa percepção no Brasil? Temos. Nós temos uma percepção de que o currículo brasileiro está, de certa forma, sobrecarregado. E por mais que ele passe por algumas melhorias, algumas atualizações, eu acho que alguns temas que são demandas da própria sociedade, muitas vezes ficam de fora, e o bullying é um deles. Nós, felizmente, temos aqui duas leis federais. Uma é a lei número 13185, de 2015, que institui o que nós chamamos de Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática. Então, essa lei, ela determina que todas as instituições de ensino em território nacional apliquem ou desenvolvam programas de prevenção ao bullying. As ações, inclusive, estão bem claras, previstas nessa lei. No entanto, as escolas, na tentativa de adaptar, ficaram um pouco perdidas e, para responder, às vezes, às exigências dessa lei, elas acabaram fazendo ações pontuais. Uma segunda lei que complementou essa, acredito eu, foi a Lei 13663 de 2018, que acabou inserindo a temática bullying no currículo aqui, no que chamamos de PNL, e essa inserção foi uma oportunidade para que nós começássemos a, talvez, não sei se é a palavra adequada, mas a disputar um pouco mais espaço no currículo brasileiro, no currículo escolar brasileiro, para que o tema se torne um tema frequentemente abordado, né? Nos Estados Unidos, a gente nota que as escolas que implementam o Oveios Bullying Prevention Program, elas disponibilizam semanalmente um horário para a aplicação dos class meetings, que são espécies de rodas de conversa ou assembleias, não sei como vocês chamariam aí. Mas aqui essa ideia de aplicar semanalmente é um sonho ainda. No entanto, a gente tem visto que, aos poucos, os professores têm inserido no próprio currículo deles, ou professores de língua portuguesa e literatura, professores de geografia, até mesmo em matemática, trabalhando dados e estatísticas sobre o bullying, eles estão começando a tornar o tema um pouco mais frequente nas aulas deles. E isso, para nós, tem sido muito interessante. A gente vê o reflexo desse trabalho sistemático nos alunos, nos pais, nos professores. Então, é muito positivo. Mas, ainda assim, é um desafio que nós enfrentamos. Certo. E ao nível dos sistemas e procedimentos, ou seja, o que é que acontece desde que há uma denúncia? Como é que essa denúncia é tratada? Você sente que as escolas no Brasil estão preparadas para lidar com as denúncias? Ou sente que muitas escolas, para não ficarem com má fama, não é, acabam por pôr esses problemas um pouco por baixo do tapete? Olha, eu me lembrei, o que o Luiz Fernandes falou foi interessante. Nós implementamos o programa em uma escola, o Escola Sem Bullying, em uma escola no estado de Minas Gerais,
e para uma escola de aproximadamente 290 alunos, e 2, 3 meses depois a diretora me ligou e disse o mesmo, ela brincou dizendo, Benjamin, eu queria nunca ter te conhecido. Ela falou, eu queria, porque a minha coordenadora pedagógica, ela está, desde a leitura do livro, dos trabalhos iniciados em sala, ela está quase que o dia todo tentando atender e atendendo estudantes e pais, trazendo denúncias ou trazendo alguma questão, até questões que não acontecem mais, mas que eles sofreram no passado e às vezes tem necessidade de se abrir com alguém. Mas, no entanto, ela estava atendendo. Então, toda orientação e acompanhamento a gente vai dando junto à escola, por meio das consultorias, para que todos os casos, nenhum caso seja deixado de lado. Eu acho que um desafio é justamente esse, como atender, qual o protocolo a ser utilizado para que o aluno seja atendido de forma devida. Então, nós, quando preparamos uma equipe, mesmo que seja uma equipe pequena, nós simulamos até esses atendimentos, fazemos esses role-plays com os atendimentos dos pais, com os atendimentos dos alunos, seguindo, obviamente, a ordem aluno que sofreu bullying, agressor, e, às vezes, nesse intervalo, espectadores, né, também, obviamente, todos separadamente. Mas o que eu sempre enfatizo é que todo pedido de ajuda deve ser atendido. E muitas escolas, por não se sentirem preparadas, acabam deixando o problema de lado. Então, eu vivo um desafio um pouco paradoxal, porque, de um lado, eu tenho os pais que exageram no uso do termo, que usam demasiadamente, e, por outro lado, devido a esse exagero, eu tenho escolas que, às vezes, minimizam e tentam aplicar o termo somente a alguns casos, ou tentam dizer não ser bullying aquilo que nós de fora estamos vendo como bullying. Então, o que eu entendo é que uma boa formação do corpo técnico pedagógico, do corpo de docentes, e uma clara percepção do que é o fenômeno bullying, é o que, de fato, vai contribuir para que, posteriormente, a gente consiga dar uma melhor atenção no atendimento dos casos, né? Mas é muito interessante atender... perdão. Entretanto, a Fabiana Heredia comenta que, muitas vezes, quando a escola tenta interferir sem saber como fazer, chamando a turma ou os envolvidos para a conversa, piora muito a situação e acrescenta depois que os envolvidos acabam por se vingar na vítima. E isto liga-se um pouco com o querer intervir fazendo bem, mas não estando equipado e preparado e tendo formação para o fazer, não é? Sim. Uma coisa que a gente entende é que quando nós trabalhamos, conscientizamos os espectadores, nós também conseguimos, de certa forma, desempoderar o agressor, quando é o caso de um bullying puro. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, desempoderá-lo vai, aos poucos, inibir aquele comportamento e impedir com que ele entenda aquilo como um status, né, social. Então, isso para nós também é importante. Mas o que eu noto é que muitos alunos procuram com muito medo ainda de que a intervenção aconteça de forma errada e que acabe por piorar o problema. Então, tranquilizá-los e também não expor esses estudantes na intervenção é muito importante. E um outro erro é essa tentativa de mediação, né? Que acontece muito aqui. Colocarem agressor e agredido juntos e a gente brinca aqui fazê-los vestir a camiseta do abraço. Né? Que tem que ficar, a gente brinca que a camiseta do abraço é uma camiseta que os pais usam, que eles têm que ficar abraçados durante 10 minutos. E aquilo não surte efeito, aquilo constrange quem está sofrendo, né? Então, atendê-los separadamente e promover essa escuta ativa. Ouvi-los, fazer com que eles se sintam acolhidos, para nós tem sido muito eficaz. Sim, senhor. A Fabiana acrescenta ainda, relacionado com o seu comentário de há bocado,
perdão, eu enganei-me no comentário aqui a mostrar, uma grande questão é o limite de quando é que chamamos de bullying. Isso tem a ver com a definição, não é? Quer responder, Benjamin? Para ser considerado bullying, a gente sempre usa a definição do Dr. Daniel Veils, que na edição Bullying at School de 93, ele diz que o aluno está sofrendo bullying quando ele é exposto durante um tempo e de forma repetitiva a ações negativas de outro ou de outros alunos, e ele encontra dificuldades de se defender. Então, essas três questões, esses três critérios de identificação são muito importantes para que a gente entenda, de fato, o que é bullying. Primeiro caso é ser repetitivo, né, não é um ato isolado, é um ato de intimidação sistemático, o aluno está sendo frequentemente humilhado, exposto e agredido. Em segundo lugar, obviamente, são ações negativas, não é um ato amigável, não é uma brincadeira simplesmente, mas é uma ação que prejudica o outro, obviamente gera uma repercussão negativa. E, em terceiro lugar, essa disparidade de poder, onde o aluno que está sofrendo, ele tem dificuldade de se defender, seja por questões físicas, ou seja por questões sociais. Geralmente, meninos utilizam muito a força física para se sobrepor aos outros, na prática do bullying, e meninas utilizam muito a força social quando unem um grupo e praticam o chamado bullying social, né? Mas esses três critérios são importantes: repetitividade, ações negativas e a desigualdade de poder. Alguns acrescentam a intencionalidade também como um quarto critério. Eu estava a ouvir o Benjamin a falar e estava-me a lembrar de um miúdo que eu trabalhei uma vez, um agressor. Perguntava-me eu posso bater quantas vezes até ser bullying? Não, porque se eu bater 5 vezes é bullying ou não é bullying? Se bater 6 é bullying ou não é? Portanto, então ele achava que havia um número, portanto, olha, se bater 5 vezes não é bullying, se bater 6 já é. Então era a pergunta que ele fazia, a preocupação era qual é que... Portanto, nós, uma das coisas que nós tentamos fomentar também, que é esta questão de dar a palavra aos jovens, ouvi-los também, porque são eles os principais protagonistas, também faz todo o sentido, porque às vezes nós adultos olhamos para as situações numa perspectiva que pode não ser a mais correta ou a mais adequada, pelo menos, para abordar a situação. Portanto, e essa questão, pronto, muitas vezes o que é que não é bullying, e nós falamos desses critérios até a exaustão. Eu às vezes até brinco, costumo dizer, a gente fala tanto nisto que às tantas, já o bullying psicológico é o que eu faço, que é o bullying feito pelo psicólogo. Portanto, tanto falo de bullying, não podem praticar, e são esses os critérios, e são esses os sinais de alerta e tudo. É quase um bullying psicológico que nós fazemos. O combate ao bullying tem que ser também intencional, tem que ser repetido e nunca desistirmos, é um pouco por aí. Sim, e eu acho que um cuidado, perdão, se eu te interromper. Não, eu só acho que um cuidado que nós devemos tomar, nós que, senhor Tito, senhor Luiz Fernando, desculpa o senhor, chamar de Tito. Senhor, não. Mas, senhor. Eu acho que esse autocuidado positivo, né, é algo que nós devemos também priorizar no nosso trabalho, porque, querendo ou não, por trabalharmos com a prevenção a um problema como o bullying, nós acabamos por nos desgastar demasiadamente. Então, chega o fim do ano, chega dezembro, você não quer nem ouvir falar a palavra escola, porque, assim, são tantas demandas durante o ano que acaba nos desgastando, nos estressando. E eu peguei isso de uma especialista em prevenção ao suicídio, que é a doutora Terry Baker, que é uma grande especialista, e ela enfatiza muito essa questão do autocuidado, né, positivo também. Então, não sei se tem um link, como está sendo dito, mas me lembrei disso aqui, que eu acho que é importante. Você falou sobre o bullying psicológico, né, sobre às vezes ser desgastante. É verdade. Nisso que estava há bocadinho também a referir relativamente à definição de bullying, uma das questões que nós muitas vezes nos confrontamos aqui em Portugal pela vulgarização da utilização do termo, é que, por exemplo, já começa a ser aplicado em agressões de alunos a professores. Já houve deputados do Parlamento que se queixaram que sofriam de bullying dos eleitores porque eles lhes mandavam muitos e-mails, e isso leva-me a uma outra questão, que há alguns autores
que incluem tratar-se de um comportamento entre pares, e se esse comportamento não é entre pares, então também não é considerado como bullying. Qual é a sua perspectiva sobre isso, Benjamin? Olha, eu acho que essa é uma questão desafiadora, porque muitos especialistas, eu acho que o próprio Dr. Denoveius trata do bullying quando está relacionado a pares. Então, o nosso trabalho preventivo, ele é especificamente direcionado para esse formato de bullying escolar entre pares. Nós temos notado que a relação entre bullying e assédio moral, por exemplo, dadas suas devidas circunstâncias, ela é muito similar. Tanto que quando você vê a definição da Marie-France Rigoyen no livro dela, Assédio Moral, e a definição de bullying, você vê que são muito similares, né? Então, eu entendo que o termo assédio moral, ele está, de certa forma, vinculado a isso. Então, não sei se eles vão ganhando nova nomenclatura a partir de outros ambientes ou a partir de outros formatos. Eu também tenho me perguntado se, nessa relação, às vezes, ascendente ou descendente, né, do próprio professor contra o aluno, se pode ser também, se venha a ser considerado bullying. É uma pergunta que a gente tem se feito também e tem tentado pesquisar e entender. Ok. O Abílio Carvalho, entretanto, também diz o que é bullying e o que é agressão simples. Por vezes, dar o nome bonito é diminuir a gravidade do ato, não é? Qual é o seu comentário a isso? Olha, eu vou tratar de uma agressão simples. Não sei se simples seria a palavra correta, mas nós tratamos aqui de bullying e de violência escolar. Então, quando a gente trata de violência escolar, obviamente nós vamos falar de características que não se encaixam no que foi descrito agora. Ou seja, quando é um conflito entre alunos que talvez estejam dentro de uma relação de poder, de um equilíbrio de poder, exatamente, ou de questões relacionadas a esse conflito, onde tem um formato de conflito, nós vamos tratar como uma forma de agressão. No entanto, eu entendo que, a partir do momento em que ocorre uma vez só e nós fazemos já uma intervenção, nós estamos evitando que aquilo vá se tornar repetitivo. Né? Então, se antecipar, por isso que a gente começou a pesquisar também práticas restaurativas e tentar trazer esse formato para... tem que haver muito cuidado, né, para haver essa integração entre prevenção ao bullying e práticas restaurativas, mas, em alguns casos, as práticas restaurativas são muito cabíveis e muito apropriadas para que, em conflitos, agressões, como o senhor agora mencionou ali no comentário, agressões simples, sejam resolvidas. Outra questão é que o termo, quando eu trabalho com alunos, talvez, de 6, 7, 8 anos de idade, eu não utilizo, não menciono tanto o termo, mas eu vou mencionar o comportamento para que eles entendam o comportamento sem banalizar o termo. E aí, posterior a isso, aí a gente começa lentamente a trazer o termo para que eles tenham uma melhor compreensão. E isso tem sido muito positivo, né? Então, essa questão da repetitividade, do desequilíbrio de poder, das ações negativas, sem usar o termo bullying, a gente vai exemplificando por meio das nossas abordagens. Ou seja, por exemplo, se a criança identificar o que é que aconteceu, qual foi o comportamento, e isso aconteceu só uma vez ou acontece várias vezes por dia, várias vezes por semana, várias vezes por mês, como é que é? E isso a gente começa a ter uma noção de se há repetitividade ou não, não é? E depois de quem é só uma pessoa, é outra, e quem começamos a conseguir perceber se há desequilíbrios de poder, porque um é mais forte do que o outro, por exemplo. É isso que está a dizer, não é? Exatamente. E uma outra pergunta que é interessante, que a gente tem feito, é em quais locais ocorre quando ele vem nos reportar? Porque a gente vai perceber, inclusive isso, Dr. Denoveius e a doutora Sulimber utilizam nas pesquisas, a identificação dos locais de risco, dos hotspots, é muito importante. Então, quando um aluno vem me trazer isso, alguma denúncia, eu sempre tento perguntar
em qual local ocorreu, se foi em sala, com o professor presente ou com o professor ausente, ou se foi durante o recreio, e aí em qual local específico durante o recreio, foi no banheiro, foi na quadra de esporte, e a gente tenta, a partir desse fator de risco, né, criar um novo fator de proteção para aquela criança. Sim, senhora. A Fabiana Herédia pergunta ainda, e quando não existe um agressor em particular, mas sim um grupo, é mais complicado a intervenção? Eu acho que talvez o Luiz Fernandes até possa contribuir bem com isso, porque eu entendo o grupo como, eu entendo o bullying como quase totalmente uma dinâmica grupal, né? Então eu acho que essa ideia de redução da moralidade a partir da formação de um grupo, né, que eu acho que Freud vai tratar muito nas análises de grupo que ele fez. Eu acho que essa redução da noção de moral, ela acaba por contribuir para que os grupos ajam de forma muito impulsiva e sejam, de certa forma... É aquilo que nós chamamos a pressão dos pares. Isso. Pressão entre pares, claro. Eu tive uma situação há uns anos em que, num projeto nós estávamos a desenvolver aqui em Beja, mesmo aqui no sul de Portugal, que era um miúdo tanto que era um agressor, mas era a maneira como ele fazia, não era ele que praticava as ações. Portanto, ele tinha vários miúdos que praticavam as ações. E depois o que é que ele fazia? Normalmente, quando era detectado por algum adulto a situação, ele, momentos antes, chegava perante o grupo, que era ele que comandava, digamos assim, e começava a realizar tarefas de mediação. Dizia mesmo, então estás a bater no miúdo mais pequenino, então isso não se faz, então o que é que estás a fazer? Então os registros que nós tínhamos dos funcionários da escola eram que aquele miúdo era um elemento fundamental na mediação. Quando nós percebíamos que era ele que era o autor moral, digamos assim, das ações todas. Portanto, eles só faziam mediante aquilo que ele determinava. Mas nossa, que desafiador. Imagina o processo para chegar a essa conclusão, claro, né? Claro. Tivemos que analisar a situação, até inclusive filmagens, e percebíamos toda aquela dinâmica. Interessante, interessantíssimo. Filmagens do sistema de videovigilância, Luís? Sim, exatamente. Okay. Portanto, mas andámos durante semanas à procura disso, não é? Portanto, só até conseguirmos. O Aquino Carvalho, não sei, desculpe, ia dizer alguma coisa, Benjamin? Não, eu só ia dizer que essa questão do grupo, a gente vai tratar, às vezes, também como o que a gente chama de contaminação social, que é quando o bullying vai se espalhando, se multiplicando entre os estudantes daquela turma, e a imagem daquele aluno vai se tornando cada vez mais prejudicada, né? Então, quando não há uma intervenção apropriada, ou quando a escola não trabalha o tema de forma apropriada, a tendência é que o número de praticantes aumente cada vez mais com o passar do tempo, até que aquele aluno, de fato, se sinta totalmente isolado dentro da turma, ou até mesmo na própria escola. Eu vejo casos em que eu entro em escolas em que a contaminação social foi tamanha que alunos de outras turmas estão também praticando bullying contra aquele aluno especificamente. A notícia já correu entre outras turmas, né? Então, o grupo tem uma importância aí fundamental no trabalho preventivo. O Abílio Carvalho pergunta também, a prevenção devia ser feita com aulas de cidadania, respeito pelo próximo, criar aulas específicas para o bullying pode estar a potenciar o próprio agressor a sentir-se importante, pelo que não será melhor o educar para o respeito ao próximo como um ato de cidadania? Sim, claro. Eu acho que tem que haver... Na verdade, quando eu penso em bullying, eu penso, acima de tudo, quando eu penso em uma questão um pouco mais macro, né, falando nessas esferas aí, nesses sistemas, eu penso que o bullying é, acima de tudo, uma violação de um direito humano, a violação dos direitos humanos. Então, quando nós utilizamos uma abordagem preventiva e trabalhamos o tema em sala de aula, nós utilizamos vários outros conteúdos, de vários outros temas que estão correlacionados
ao bullying, principalmente direitos humanos, né? Então, quando eu começo a tratar sobre o bullying como uma violação de direitos humanos, e pegamos exemplos históricos como a Segunda Guerra Mundial, né, o que aconteceu com os judeus e com tantos outros grupos, onde o poder, a força foi utilizada para subjugar alguém, quando utilizamos exemplos como a escravidão, né? Então, tudo isso vai sendo utilizado para que os alunos entendam em um formato escolar, de microsociedade, como o bullying é um comportamento que, quando praticado, reforça outras práticas que, às vezes, eles mesmos não têm a dimensão da seriedade daquilo, né? Então, outros temas como respeito, valores como empatia, o aprender a conviver, né? Uma das bases da educação conforme a Unesco, né? Esse aprender a conviver, aprender sobre si, aprender sobre o outro e aprender sobre a história em que estamos inseridos, são 3 pontos que são fundamentais aí no trabalho preventivo, que não vai ser falado só sobre o tema, né? Sobre o termo, perdão. Claro. Uhum. A Fabiana Herédia diz, perdão por tantas perguntas, em termos de estatística, e não tenho que pedir perdão, porque isto é mesmo para nós interagirmos com as pessoas, portanto as perguntas são sempre bem-vindas. Em termos de estatística do comportamento, em que idade é que o bullying é mais frequente? Como é a distribuição em termos de idade? Olha, essa é uma ótima pergunta. As pesquisas mostram que existe o ápice do bullying ali vai estar no terceiro, ele vai começar a subir no terceiro, quarto, quinto ano ali do ensino fundamental 1, não sei como vocês chamariam aí em Portugal. Quantos anos de escolaridade? Quantos anos de escola? No Talvez. Total? Perdão? Quantos anos de escola é que já uma vítima leva? Quantos anos de escola? A gente aqui conta do primeiro ano ao 12º. Isso, aqui do primeiro ao 12º também. Também, ok. Sim, e então estamos a falar do 5º ano, é isso? Do 5º ano. Então temos aqui o mesmo, talvez o mesmo formato aí, a mesma faixa etária. Quinto... A faixa etária mais onde o pico do bullying é no 8º ano. Aí para vocês? Uhum. Sim, em Portugal tem os 13 anos. 13 anos, 8º ano. Esses dados que eu estou trazendo são dados de são estatísticas norte-americanas. Então, eles veem que terceiro começa a crescer no terceiro, quarto, quinto, sexto começa a diminuir um pouco, comparado aos anos anteriores, e que o nível mais baixo vai estar no ensino médio, né? Então, mas o que eu tenho entendido é que existe uma variação muito grande dentro das idades específicas, porque muitas vezes o bullying para alunos de 7, 8, 9 anos vai ter, obviamente, uma outra dinâmica comparado com adolescentes. E quando eles chegam nessa fase, talvez haja uma diminuição da frequência, mas os casos, da tamanha subjetividade, por ser mais velado, por eles já estarem mais maduros, são casos que nos desafiam, às vezes, mais. Então, casos, nós, por exemplo, no ensino médio, é onde nós temos índices baixíssimos de bullying, mas onde talvez os casos mais graves estejam presentes, né? Mas dentro dessa faixa etária, nós vemos que, a partir do terceiro ano, começa a haver um crescimento. No quinto, sexto ano ali, há uma diminuição pequena, que é mantida ali sexto, sétimo, oitavo e nono há uma pequena diminuição, e aí médio há uma diminuição considerável. Okay. Mas que interessante. Então, aí com vocês, o que vocês notam, assim? Diz, Tito. Perdão, interrompi. E não ter tanto a ver com a idade, mas aqui em Portugal, por exemplo, notamos que tem a ver com períodos de transição. Em Portugal, o ensino está organizado, primeiro ciclo do ensino básico, é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando um aluno vai para o 5º ano, muda de escola. E normalmente o que é que acontece? Vai para um local onde não tem amigos e um local
no qual é estranho. Então verifica-se no 5º ano, normalmente há maiores incidências de casos de bullying. E depois faz, normalmente, o 5º e o 6º ano, que são o 2º ciclo do ensino básico, e depois transita, às vezes tem necessidade de mudar de escola, outras vezes não, porque às vezes o 2º e o 3º ciclo está junto, e então temos o 5º, 6º, 7º e 8º e 9º ano na mesma escola. E a transição dá-se depois, quando ele passa para o secundário, para o 10º ano. E um aluno no 10º ano terá aí os seus 15, 16 anos. Portanto, isto é aquilo que eu tenho estado a constatar, que muitas vezes as mudanças deixam os alunos vulneráveis porque vão para novos meios, novas escolas e isso, não é? E tu, Luís, tens alguns dados? Pronto, normalmente as estatísticas têm algumas semelhanças, né? Mesmo com outros países. Nós, normalmente, como há pouco o Benjamin dizia, portanto, nos rapazes temos um bullying mais físico e verbal, e nas meninas um bullying mais psicológico, mais relacional. Também temos, quanto mais se vai avançando na escolaridade, mais camuflado o bullying vai se tornando. Portanto, vai se tornando mais escondido, começam a surgir também o bullying sexual ali mais na idade da adolescência. A questão do cyberbullying, do sexting, do sextortion, pronto, alguns comportamentos, portanto, o sexting que é o mais comum, mas é um pouco isso, portanto, nós temos aqui no primeiro ciclo ainda um bullying muito evidente, muito visível, depois começa a ficar mais escondido e normalmente os estudos têm apontado para ali por volta do que nós chamamos o 3º ciclo, que é 7º, 8º e 9º, portanto, antes do ensino secundário, antes da última fase, portanto, da escola, em que há ali um pequeno pico em termos das taxas, dos índices de bullying. Depois começa a diminuir novamente, até porque é a fase em que eles escolhem depois uma área profissional para seguirem depois no futuro, começam a ter outra maturidade também, portanto começa a ser menos provável que aconteçam este tipo de comportamentos, porque também há uma questão de uma autoconsciência também que fica mais desenvolvida, não é? Portanto, e tem o foco de interesses também, portanto, às vezes altera-se um pouco, portanto, acaba por diminuir. Eu imagino que seja muito desafiador para eles, porque mudarem, né, justamente no 5º ano, aos 10 anos de idade, na entrada ali da adolescência, né? Talvez ir para uma nova escola, justamente nessa fase da entrada da adolescência, deva ser algo, às vezes, desafiador. Um pouco, porque assim, nós temos cada vez mais cá em Portugal uma modalidade que é os mega agrupamentos. Então, o que é que temos? Temos, por exemplo, um centro escolar que tem do 1º ao 4º ano, mas numa parte da escola, que é nova, normalmente até é nova, que foi construída de raiz mais recentemente. E temos uma escola mais antiga pegada a esse centro escolar, em que já tem do 5º até ao 9º ano. E o que é que acontece? Eles, na fase mais precoce, quando têm 6, 7, 8 anos, e às vezes até há escolas que têm pré-escolar, portanto têm ainda antes da entrada para a escola, 3, 4, 5 anos, já utilizam, por exemplo, a biblioteca, às vezes pode ser comum, o refeitório pode ser comum, portanto, então não haver tanta diferença depois dessa transição quando é no 5º ano, por volta dos 10 anos, 10, 11 anos. Portanto, tenta-se fazer assim, embora depois traga outros problemas, porque a escola é tão grande que traz outros desafios, porque temos miúdos muito pequeninos, em idades muito precoces, em interação com miúdos que têm 16, 17 anos, às vezes. Portanto, isso traz outros desafios acrescidos. Então, em alguns casos, então, eles têm os intervalos ao mesmo tempo ali, simultâneos? Não são ao mesmo tempo. Os do primeiro ciclo, normalmente eles têm um intervalo a meio da manhã, de meia hora, 30 minutos, e depois terminam um bocadinho antes. Os mais velhos vão tendo intervalos, normalmente têm uma aula de 50 minutos e têm 10, 15 minutos de intervalo e depois voltam a ter outra aula de 50 minutos, têm mais 10, 15 minutos, portanto, acabam por estar um pouco desencontrados os tempos de recreio. Entendi. A Cristiane Parente faz aqui uma questão também muito interessante, que é: o bullying normalmente é direcionado a uma pessoa.
mas também pode ser direcionado a um grupo específico, certo? Neste caso, há trabalhos de empoderamento para que este grupo, que é vítima de um sujeito ou de um grupo, possa reagir com o reforço da sua identidade, etc.? Sim, ótima pergunta. Nós, no nosso trabalho, nós temos uma abordagem que chama-se vença os rótulos. E quando nós trabalhamos no reforço da sua própria identidade, nós abordamos sistematicamente a ideia de que, muitas vezes, o bullying nasce do ato de se rotular negativamente alguém, né? E esses rótulos, eu acho que eles são importados para a escola, eles vêm de fora da escola e acabam sendo replicados por estudantes no ambiente escolar. Então, quando nós trabalhamos com grupos, inclusive, às vezes, com minorias, nós procuramos entender demandas que estão relacionadas, demandas sociais, de forma geral, quais são esses rótulos negativos que muitas vezes são repetidos no ato de bullying, e a partir daí, no trabalho preventivo, nas palestras com os alunos, nos livros, nós trazemos essa ideia do reforço da identidade, e, como eu disse antes, do ato de conhecer a si mesmo, de conhecer o outro, e de conhecer a história. Um exemplo é que nós temos aqui alunos que, às vezes, são alunos, e vocês devem ter muito mais do que nós, mas alunos que vêm como refugiados, ou de outros países latino-americanos, ou refugiados até da própria Síria, e ao serem inseridos no ambiente escolar, nas escolas que atendemos, nós procuramos trabalhar o reforço, a compreensão da história que em torno, não só daquele aluno, mas de todo um contexto, né, para que não fique muito focado nele, mas a partir da identidade dele, do povo dele e do contexto histórico e social dele, trazermos esse vencer, esse sobrepor a esse rótulo negativo que muitas vezes é colocado sobre eles, né. Então, questões como, por exemplo, bullying racial, né, onde nós vamos trabalhar aqui, nós temos uma população de negros, se não me engano, é a segunda maior população de negros no mundo, no Brasil, e mesmo assim enfrentamos frequentemente bullying racial. Então, essas são questões que nós procuramos frequentemente abordar no trabalho. Nos livros que eu utilizo, são ficções, mas são geralmente criados a partir de pesquisa, etc. Nós colocamos alunos negros, alunos orientais, alunos de altas habilidades, alunos que talvez sofram de autismo, então, ou até mesmo de outras questões, de outras demandas psíquicas. Então, tudo isso vai sendo trabalhado dentro dos livros e nas abordagens com os alunos para que essa ideia para que a gente consiga ver o outro como um ser humano a partir do que ele é, e não a partir de um rótulo. Interessante. Nós, em Portugal, não acolhemos, digamos, um número muito elevado de refugiados, acolhemos alguns, mas não é assim um número assim, muito significativo, mas vamos tendo comunidades imigrantes de outros países, por exemplo, dos países do Báltico, da Ucrânia, há uma grande comunidade brasileira, há uma comunidade brasileira muito grande em Portugal, ucraniana também, pelas relações que nós tivemos e temos ainda com a África, também temos comunidade africana muito grande. Portanto, as questões da nacionalidade, as questões da raça, como dizia, da etnia, por exemplo, e o Luís poderá depois dizer alguma coisa sobre isso, porque vive numa zona em que há uma comunidade cigana grande, não é, Luís, no Alentejo, e que muitas vezes é alvo de segregação, e questões também relacionadas com a sexualidade também acontecem com os gays, lésbicas e esse grupo que também acaba por ser discriminado e muitas vezes alvo de bullying e de cyberbullying. Nós já estamos a aproximar já da hora e eu gostava que o Benjamin nos falasse sobre os seus programas e os programas da Abrace e gostava de começar pela app. Vocês têm uma app para aceitar denúncias de situações de bullying e de cyberbullying.
Como é que essa app funciona? Qualquer pessoa pode fazer o download dessa app, por exemplo, mesmo que esteja em Portugal, ou ela só se liga a escolas que têm protocolos convosco? Como é que isso funciona? Olha, o aplicativo, ele é uma ferramenta muito prática que nós desenvolvemos para que alunos pudessem se comunicar conosco e trazer reportes sobre casos de bullying que estejam enfrentando. Porém, a nossa preocupação era abrirmos para a comunidade de forma geral e termos, às vezes, uma sobrecarga ou não conseguirmos acompanhar e atender tudo aquilo que a gente recebe. Então, a gente limita o uso do aplicativo às escolas que são atendidas pelo programa Escola Sem Bullying. Por quê? Porque dentro da metodologia, todo o trabalho, ele consiste, em primeiro lugar, obviamente, na formação da comunidade escolar. Então, para que eu disponibilize o aplicativo, antes de disponibilizá-lo, em primeiro lugar, nós temos o trabalho com os pais, a cartilha para os pais, a leitura dos livros com os alunos, o trabalho em sala, e ali, nesse trabalho, eu faço, de certa forma, a triagem para que o que vai chegar até nós seja, de fato, ou seja, possivelmente, um caso de bullying. Segundo lugar, para que, a partir daí, a gente consiga, de fato, atender, para que o aluno envie a denúncia e a gente, de fato, atenda junto com a equipe pedagógica da escola. Então, esse aplicativo, ele é para uso das escolas que são, no caso, atendidas por nós. Então, nós colocamos o formato do aplicativo para que, a partir do momento em que a escola faz adesão ao programa, ela é incluída no aplicativo, o aluno a baixá-lo direto do celular, envia o print, o que ele quiser enviar ali do print, ou áudio, ou qualquer que seja o arquivo, ele envia, e aí a gente consegue, cai para uma plataforma que a escola já tem acesso, e aí a gente vai abrindo e vai fazendo as intervenções. Então, eu tenho notado que, geralmente, alunos do 7º, 8º e 9º são os que mais utilizam o aplicativo. São mais adolescentes que utilizam, porque os outros utilizam o que a gente chama de caixa do cuidado, que é uma urna que a gente instala em um certo momento para que eles preencham o formulário, caso necessário, e façam a intervenção. Mas tudo em momentos apropriados para que a gente não crie uma cultura de denuncismo, né? Para que eles não entendam que basta denunciar que está resolvido, mas para que haja um processo de mentalidade, transformação da mentalidade deles mesmo em relação ao bullying. Mas tem sido positivo. Benjamin, só uma pergunta. Claro. Em relação à caixa do cuidado que referiu, qual é o local da escola onde ela está? Ótima pergunta. Nós colocamos em locais discretos, mas que haja presença de adulto. Okay. Tá? Então, discretos para que os alunos não se sintam constrangidos e para que haja presença de adultos para que, talvez, possíveis agressores não tentem violar a caixa e retirar ali o que foi inserido, né, a denúncia que foi inserida. Então, geralmente, bibliotecas, ou no corredor próximo à sala da coordenação, mas em um local um pouco mais afastado, alguns metros da sala da coordenação pedagógica. Geralmente, a gente coloca em locais assim. Na biblioteca funciona muito, porque ali a gente tem a bibliotecária, eles transitam, às vezes, simulam que vão pegar um livro e ali colocam o formulário. Então, mas curioso referir a biblioteca, porque nós temos a noção aqui em Portugal que a biblioteca é um dos locais de refúgio das vítimas de bullying, não é? Vocês têm essa percepção também no Brasil? Temos muitos alunos que nos contam que fingem que estão olhando algum livro para que o tempo do intervalo passe e que, passado o tempo do intervalo, eles voltem para a sala, né? Então, é muito doloroso, às vezes, ouvir isso, né, de um aluno, de um adolescente, que poderia estar lá fora interagindo, se divertindo, se conhecendo, né, e aí está ali isolado na biblioteca. Complementar o que o Benjamin está a dizer muito rápido. Eu perguntava a questão do local, porque, por exemplo, eu já estive em alguns projetos em que trabalhei, em que, em conversa com os miúdos, eles sugeriam a casa de banho. Apesar de ser, pronto, aparecer muita coisa que às vezes não interessa nem em relação às questões que nós estamos a abordar do bullying, mas acaba por ser um sítio mais discreto em que eles sentiam que era um espaço bastante interessante, não é? Para se ter a caixa. Portanto, mas normalmente é a biblioteca que é o local. E em relação a essa questão dos miúdos que passam
acabam por passar muito tempo na biblioteca. Eu recordo-me, já tenho contado, que um miúdo com quem eu trabalhei, eu perguntava-lhe como é que era o dia dele na escola e ele dizia-me: eu chego à escola e tenho aulas, depois tenho tortura, depois tenho aulas, depois tenho tortura, depois tenho aulas, depois tenho tortura. Portanto, cada intervalo, cada recreio onde ele ia, portanto, era como se fosse tortura, porque andavam atrás dele. E ele dizia-me: Luís, isto é como se fosse uma caçada. Portanto, eles andam à minha procura a ver se me apanham. Portanto, e é um sentimento que, infelizmente, nós não conseguimos acabar totalmente, mas que nunca deixemos de pensar nesta questão do mal-estar que se vive muitas vezes na escola, não é? E só um comentário sobre o que você disse, que eu achei interessante. Nós, às vezes, as prioridades dos adultos são, às vezes, outras e são diferentes das deles, mas a gente nunca pode, como adulto, perder a dimensão do problema, do que aquilo significa para eles, né? Do que ser frequentemente maltratado, humilhado, do que é ser julgado, do quanto aquilo os abala, porque a vida deles se resume à escola, né? E a identidade deles, de certa forma, está, em um certo momento, vai estar diretamente relacionada a isso. Então, se eu puder trazer uma mensagem hoje para os pais e para os professores, geralmente essa: tentem calçar os sapatos deles, tá? Tentem se ver sob a perspectiva do que eles enfrentam, do quão doloroso é e do quanto a gente precisa dar atenção a isso. Nós, em alguns projetos, criámos até para comentar um pouco o que o Benjamin está a dizer, criámos um material que era 5 coisas que os pais e os outros adultos não deviam dizer aos miúdos quando havia a denúncia, que é: não faças caso, isso há de passar, isso são brincadeiras, portanto, isso já acontecia quando eu tinha a tua idade, não te preocupes que isso é normal, portanto, coisas que acabam... O vale também... Exatamente, ou bate também... que é muitas vezes a resposta que os adultos dão é: então se eles te batem, bate também. Portanto, e às vezes há miúdos que, como é óbvio, não é? Portanto, como assertivos que são, acham que não é esse o caminho, não é? Que a violência gera violência. E acabam por nos dizer: o meu pai diz-me para eu lhe bater também. Então, em primeiro lugar, eu não acho o correto. E também, se eu conseguisse lhe bater, se calhar não era vítima de bullying. Já tem que me dizem isso, não é? Sim. Benjamin, não sei se tem mais 10 minutos ainda para estar connosco, ou se tem um compromisso já de seguida. Pode estar ainda 10 minutos connosco. Claro, um prazer. Claro, estou à disposição. Eu gostava de usar este tempo que nos resta para nos falar mesmo dos 2 programas, não é, que desenvolveu, um sobre o bullying e outro sobre cyberbullying. Quais são as características desses programas, como é que eles são implementados? E um terceiro aspecto, uma vez que partilhamos a mesma língua, se há planos para os implementar noutros países de língua portuguesa também. Olha, não sei se eu começo pela última pergunta. Eu vou começar explicando um pouco. Às é mais fácil. Mas a ideia você tocou no assunto cyberbullying, eu acho que, inclusive, vocês têm um livro, eu estou muito curioso, depois eu quero combinar com vocês a aquisição, porque eu estou muito curioso para lê-lo, adoraria ter a honra de ler esse livro. Nós temos visto um aumento considerável da prática do cyberbullying e temos notado que uma idade cada vez mais precoce. Então, antes era um problema que talvez enfrentássemos aí com adolescentes, hoje eu tenho lido com alunos com 8, 9 anos de idade que já estão nos grupos de WhatsApp, por exemplo, praticando ou sofrendo cyberbullying. Então, e aí saiu um relatório da Unesco, que eu vou até mostrar a capa para vocês, para que caso vou mostrar por aqui mesmo, é esse aqui, ó, para que quem estiver assistindo queira estar disponível. Né, já coloca o Brasil como o segundo ou terceiro país com mais casos de cyberbullying. Exatamente. Esse é um relatório incrível, que foi, inclusive, publicado agora em maio, e o senhor Christopher Cornu, que foi um dos coordenadores dessas pesquisas,
ele chegou à conclusão de que mundialmente, entre os 144 países de onde eles obtiveram os dados, eles chegaram aí à média de quase 1 em cada 3 alunos no mundo como vítimas de bullying, né? Mas nesse relatório, interessante porque tem uma das pesquisas de 2010 para 2014, em 7 países da Europa, incluindo Portugal, houve um aumento de 7% para 12% nos casos de cyberbullying. Então, isso é um dado, né, alarmante, porque é quase o dobro, se brincar, quase o dobro, né, de alunos aí sofrendo e praticando. E os valores são o que são, não é? Portanto, as estatísticas acabam por ser os casos que são relatados. Não é? Isso. É a ponta do iceberg, como nós costumamos dizer. A ponta do iceberg, E inclusive, falando nisso, tem um dado do iSafe, se não me engano, que ele norte-americano, que eles constataram que, se não me engano, em média, 58% dos alunos que sofreram cyberbullying não relataram para os pais. O que é um dado maior do que o dado dos alunos que sofrem o bullying, digamos, tradicional, né? Claro. Então, o programa, ele se dá, os 2 programas, eles têm uma abordagem um pouco diferente do outro, mas o programa completo é chamado de Escola Sem Bullying, que é todo esse sistema. A ideia do programa é dar todos os subsídios teóricos e metodológicos para que a temática bullying seja incluída no cotidiano da escola, né? Então, ele ocorre por meio de 3 etapas, que são implementação, execução e manutenção. Na implementação é quando nós vamos trabalhar com a equipe macro da escola. Então, a capacitação do corpo docente, a capacitação de toda a equipe pedagógica, o trabalho do lançamento do programa com os pais e materiais para os pais. E aí, inicialmente, fazemos as pesquisas para termos um levantamento de dados sobre a situação do bullying na escola específica, né? Na escola atendida. Posterior a isso, aí nós iniciamos o trabalho em sala com os alunos. Então, os alunos têm contato com o tema por meio dos livros paradidáticos, que são 11 títulos, são, na verdade, 12 títulos, e um deles foi escrito, inclusive, pela minha esposa, que é o do nível 5, para alunos de 5 anos de idade. E é incrível o efeito que a literatura gera. Tem uma frase... E esses livros estão disponíveis para venda no vosso site, não é? Esses livros estão disponíveis no nosso site e eles entram como parte da metodologia. Então, é interessante porque nós, geralmente, inclusive, como a Abraça é editora, nós utilizamos parte do recurso dos livros para a aplicação do programa. Então, é uma espécie é uma forma de investimento do livro para que o programa seja viabilizado, porque as escolas hoje em dia não conseguem, geralmente, custear a aplicação de um programa. Então, a gente tenta utilizar formatos para que o tema se torne acessível, o trabalho se torne acessível. Então, dentro dessas etapas, então, temos trabalho em sala, temos diversos encontros com os alunos, temos uma nova estratégia que é interessante, que nós damos a credencial agente anti-bullying, quando termina o programa. Então, eles recebem a carteirinha e colocam a foto e andam com a carteirinha no bolso, que é uma forma que eles têm de se comprometer com a causa mesmo, e o efeito disso é incrível. Então, em um ano de trabalho, por exemplo, de um ano para o outro, nas pesquisas comparativas, a gente consegue chegar aí a uma redução de 50% a 60% dos casos de bullying, falando em dados, né? Então, tem sido muito, muito positivo. Mas eu acho que o principal do trabalho é respirar junto com a escola, sabe? É tentar estar perto, é tentar conversar com a equipe, é tentar ouvir a equipe, e a gente está tentando ampliar, porque o número de escolas está aumentando, e eu quero ser o pai de tudo, de todas, né? Porque você quer, como filho, né? Você quer, o programa é um filho, então você quer acompanhar e ver crescer, mas chega uma hora que você fala, meu filho vai ter que botar outras pessoas ajudando a cuidar. Quantas escolas é que estão envolvidas neste momento com a Abraça? Olha, nós temos aí, eu acredito que quase 20 escolas, mas são escolas que variam o número de alunos, então talvez a gente tenha, em média, aí 20 mil estudantes sendo atendidos, 20 para mais um pouco de estudantes sendo atendidos atualmente no programa Escola Sem Bullying. E aí o Internet Sem Bullying
foi uma demanda que a gente quis criar um braço do Escola Sem Bullying para atendermos escolas públicas. Então, nós fizemos um formato mais compacto e, junto com uma empresa aqui do Paraná chamada Copel Telecom, que é uma empresa de economia mista, ou seja, ela é parte privada, parte pública, nós conseguimos um apoio dessa empresa para que nós desenvolvêssemos diversas cartilhas, para que nós visitássemos escolas, tendo conversas com alunos sobre cyberbullying, dando gratuitamente cartilhas. Foi legal, até fone de ouvido, na primeira campanha, eles conseguiram um patrocínio para que a gente desse fone de ouvido no final, como um presente para as escolas públicas. E a gente falava, não dê ouvidos ao bullying, né? Não dê ouvidos ao bullying. E aí a gente dava o fone. Então, eles eram alunos de uma realidade de muita pobreza, então, para eles, assim, a cartilha, o contato, eles se sentiam extremamente atendidos, acolhidos, valorizados. Então, 89% dos alunos atendidos na pesquisa, no final, deram uma devolutiva de que eles achavam o programa extremamente importante para eles, né? Então, nós atendemos aí quase 1.000 alunos nesse primeiro formato, que foi um projeto piloto. Então, ele consistiu em cartilhas para os pais, em contato com os alunos, em contato com o corpo docente, o corpo pedagógico, disponibilização online dos materiais, e, posterior a isso, o projeto concorreu, esse programa concorreu a um prêmio, era projeto na época, e aí o prêmio da ODS, nós ganhamos um prêmio da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e entre 800 programas nós fomos premiados esse ano. A gente ficou muito contente porque isso chamou a atenção, mais ainda do corpo diretivo da Copel Telecom, e a partir daí eles nos convidaram para expandir o trabalho para a rede estadual inteira. Então, a gente está desenhando agora a nova metodologia, já desenhamos, na verdade, estamos só refinando aí, conversando com a Secretaria Estadual para entrar nos detalhes, para que a partir do ano que vem, a gente comece a escalonar, né, o número de alunos, porque são quase 2 milhões de alunos. A gente vai ver como a gente vai fazer as parcelas aí para atendê-los, conseguir atender esse número todo. Mas a gente está bem feliz, porque eu acho que vai repercutir muito positivamente aqui no estado. E vocês têm previsto algum programa de formação de formadores? Porque eu fiz a pergunta e ainda não me respondeu, ao nível da expansão. Mas, por exemplo, já está uma coisa que é de sair, digamos, de Curitiba para o estado do Paraná todo, não é? Sim. Que deve ser, eu não sei quantos habitantes é que tem o estado do Paraná, mas nós, Portugal, somos 10 milhões, não é? Portanto, o estado do Paraná, às tantas, tem mais habitantes do que o país inteiro, do que Portugal inteiro, não é? E fazer isso provavelmente vai requerer, e então se tiverem a pensar numa expansão, por exemplo, para Portugal, para outros países de língua portuguesa, Moçambique e tudo mais, isso vai implicar um programa de formação de formadores, imagino eu, não? Sim, com certeza. A ideia é utilizarmos o formato digital ao máximo para a gente conseguir atender essa demanda aqui do estado do Paraná, mas o programa Escola Sem Bullying, que é, na verdade, o programa macro, esse continua sendo o programa onde a gente consegue ter uma maior flexibilidade em relação à expansão dele. E ele é um programa que a gente já está em alguns estados, né, estados brasileiros, Rio Grande do Norte, Brasília, São Paulo, Distrito Federal, São Paulo, e a ideia é justamente expandirmos. Quem sabe Portugal vai ser nossa próxima parada. Eu estive aí pertinho em maio, no evento. Passei por vocês, fiz conexão aí. Sim, você vai vir aqui? Eu fui a Curitiba em maio e você vem a Portugal em maio, estamos sincronizados, não é? Encontramos no ar. É isso mesmo. Mas Portugal é uma terra amada, tenho amigos na costa de Caparica ali. É a minha zona. Tá perto ali? Estou em Beja, mas sou da margem sul, aí ao pé de Almada, Costa da Caparica, Seixal, Amora, essa zona. Eu sou aquela região ali, eu sou apaixonado. Atravessei várias vezes de metrô a ponte ali de vocês. E
E eu acho que essa conexão é muito encorajador falar com vocês hoje, inclusive, porque às vezes a gente se sente, mesmo a gente tendo uma comunidade ao redor, quanto mais a gente se conecta com pessoas que trabalham com o mesmo tema, acho que mais encorajado a gente se sente. Sem dúvida. Né? Então, ouvi-los hoje, estar com vocês hoje, para mim, é muito significativo. Agradeço. Nós é que agradecemos. É isso. Eu agradeço imenso ter aceito o nosso convite. Foi um prazer está a ser um prazer estar aqui sim à conversa consigo. Luís, não sei se tens uma última pergunta que queiras fazer. Quem nos está a acompanhar também, se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, estejam à vontade. Eu, entretanto, vou dando aqui assim as formas que podem entrar em contacto com o Benjamin Horta no Facebook. Ele também tem conta no Instagram, onde também o podem contactar, mas imagino que seja sobretudo no trabalho que ele tem exposto e acessível no ResearchGate, onde poderão aceder ao trabalho que ele tem desenvolvido neste âmbito. Não esquecer ainda que o website da Abrace Programas Preventivos também já o deixei nos comentários. Irei deixar também as referências e os endereços nos comentários relativamente ao perfil do Benjamin, quer no Facebook, quer também no Instagram. Não esquecer também que a Abrace tem também um canal no YouTube que eu já estive a espreitar e tem também uma série de vídeos e estão a quase a chegar já aos 1000 subscritores, portanto vão lá carregar no botãozinho subscrever para ajudar a Abrace a chegar aos 1000 subscritores, não é? E também a Abrace também está presente no Instagram e eu já deixei estes endereços também em comentários. Entretanto, não há mais nenhuma pergunta, não surge mais nenhuma pergunta para colocar, não, minto, surge, sim senhor. O Abílio diz, infelizmente, se o bullying não é tratado ou logo controlado o agressor no seu início, os mesmos vai continuar a ser um agressor no resto da vida, na maioria dos casos, passado para o bullying no namoro, no casamento e até contra a própria sociedade em atos de agressão gratuita, como matar quem pede esmola. Isto foi um vídeo que aconteceu no Brasil e no Brasil. Hoje é impressionante. É completamente absurdo, é uma falta de humanidade que não dá mesmo para entender. O que fazer na sociedade para controlarmos o nascimento do bullying, não é? E esta seria a última pergunta, Benjamin. É interessante. Tem um dado do Dr. Denoveiros que eu acho incrível, que nas pesquisas que ele realizou, ele constatou que 65% dos estudantes que praticaram bullying durante a adolescência, do 6º ao 9º ano, tiveram pelo menos uma passagem pela polícia na fase adulta. Então, esse dado é um dado importante, porque eu acho que se não houver um trabalho preventivo agora na escola, a prática do bullying ela vai se perpetuar, e como a gente inclusive conversou hoje, anteriormente, eu acho que ela ganha uma nova nomenclatura, como às vezes violência doméstica, assédio moral e outras formas de violência que vão se manifestando aí na nossa sociedade. Então, eu acho que evitar que os bullies nasçam, eu acho que a gente precisa de um trabalho sistemático, inclusive com as próprias famílias. Porque eu vejo que o desajuste, eu acho que tem uma frase de Donald Winnicott, que eu gosto muito, que ele diz que o comportamento antissocial surge ao grito de desespero para o sujeito que reivindica do social aquilo que lhe foi prometido. Né? Então, esse comportamento antissocial, esse grito de desespero, muitas vezes entender que, tentar entender a demanda do agressor e tentar utilizar um formato positivo de orientação e de reconstrução, de ressignificação desse comportamento é fundamental. Né? Eu acho que aí entram várias questões como comunicação não violenta, como disciplina positiva, como práticas restaurativas, como as próprias class meetings, e o nosso trabalho está em função disso. Uma vez um pai me perguntou
não a palestra, na verdade, 2 semanas atrás. Mas, Benjamin, qual o objetivo a longo prazo, assim, do seu trabalho? O meu objetivo é que a próxima geração seja diferente da geração atual. Em alguns aspectos, pelo menos. Então, respondendo essa pergunta aí, acho que é isso. Agradecer as perguntas do Abílio e das pessoas que nos acompanharam. Luís, não sei se tens alguma última pergunta que... Não, a gente foi falando de tudo também. Acho que quero agradecer ao Benjamin, que acho que foi uma sessão extraordinária e que deu para partilharmos também um pouco da realidade, quer de Portugal, do Brasil, e também crescermos todo. Eu sinto-me de coração cheio, tanto com a aprendizagem. Acho que foi excelente, e muito obrigado ao Benjamin e à equipa toda da Abraço. Eu que agradeço. É isso. Benjamin, foi um prazer falar consigo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos quantos nos acompanharam. Obrigado novamente. Obrigado. Próxima quinta-feira cá estaremos com outro tema, com um outro convidado. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário em que está. Tchau. Obrigado, Tito. Obrigado, Luís. Foi um prazer e a gente se vê em breve aí. Pessoalmente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.